Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, que são recomendações de tesouro direto e título de renda fixa. O Top Fundos são recomendações de fundos de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo, né, para quem quer montar carteira. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo e médio prazo, tem Day Trade, Swing Trade, Position Trade, assim por diante, e também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também aqui a parte dos relatórios grátis, onde todos os meses a gente traz uma recomendação gratuita, né? Mas para mostrar como é que funciona em relação a essa questão da abordagem mais fundamentalista. Para baixar é só colocar o nome de vocês e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal. E colocando o celular, nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que a lista não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar e-mail, telefone, enfim, todos os nossos contatos aqui na descrição. Como eu tinha comentado, pessoal, na segunda-feira eu vou postar o vídeo a respeito de estratégias que a gente pode utilizar para quem gosta de operar no curto prazo, né? Para quem gosta de fazer operações no curto prazo. E já assim, né, pessoal, já de cara falando, às vezes o pessoal confunde muito o conceito, tem algumas outras questões que eu gostaria de desmistificar aqui hoje em relação a essa questão de operar no curto prazo, mas bolsa é um investimento de longo prazo. Eu sempre gosto de comentar a respeito disso. Mesmo quem opera no curto prazo, mesmo quem faz day trade ou faz swing trade, ou long short, ou outras operações que eu não vou comentar aqui hoje, a expectativa de acumulação de ganho tem que ser de longo prazo, tá? Então eu não acredito em raspadinha, entrar num dia para ficar rico na outra semana. Obviamente ninguém está livre de ganhar dinheiro, né? Eu posso, da mesma forma que eu posso entrar agora e as ações desvalorizarem, eu posso entrar agora e as ações valorizarem pra caramba, né? Quem entrou em 2016, por exemplo, ganhou muito dinheiro nesses últimos 3 anos, tá? Mesmo que seja um médio, curto prazo, né? Quem entrou em 2016 ganhou, tá? Mas não deve ser essa a expectativa, porque quando a gente tem essa expectativa, normalmente ela vai ser frustrada, né? Porque bolsa, quem já opera em ações há mais tempo sabe que essa questão de estar ganhando ou estar perdendo é muito cíclica, tá? Então, bolsa, pessoal, independentemente da forma que a gente for atuar, é sim um investimento de longo prazo, tá? Então, eu quero só trazer algumas questões aqui de uma estratégia que eu utilizo há bastante tempo, que é uma estratégia grafista, tá? E amanhã, na terça-feira, a gente posta o vídeo falando a respeito de como se proteger e aproveitar as quedas da bolsa para quem tem uma carteira fundamentalista, lembrando também que uma estratégia não exclui a outra, né? Eu, por exemplo, tenho carteira recomendada, vou falar disso a respeito amanhã, tenho uma carteira de longo prazo, né? E tenho também essas operações mais de médio e curto prazo, tá? Nada inviabiliza eu ter as duas coisas, obviamente que para mim com objetivos diferentes, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, pessoal, normalmente, quando as pessoas não sabem por que elas compram alguma coisa, elas não sabem a hora de vender nem por que vender, tá? E sim, pessoal, se todo mundo ficar comprando ações porque vai ser aprovada a reforma da Previdência e vender no primeiro ruído, ninguém vai ganhar dinheiro ao longo do tempo, tá? Então a gente precisa sim ter estratégias objetivas que apontem o momento de compra e o momento de venda. Na estratégia fundamentalista, isso normalmente é o fundamento das empresas, e na estratégia gráfica, a gente consegue, através do gráfico, com uma forma bem simples, né, apontar o momento de entrada e o momento de saída, tá? Eu não estou dizendo que o mercado vai subir, que o mercado vai cair, eu não sei, e também não precisa saber, tá? Isso aí é outra lenda do mercado, tá? Mas sim, né, como eu falei, eu preciso ter pontos que me digam qual é a hora de entrar e qual é a hora de sair, tá? E apesar, pessoal, das estratégias que a gente vai ver aqui, principalmente essa do rastreador, né? Apesar dela ser uma estratégia simples,
não quer dizer que é fácil de executar, tá? Principalmente em relação a essa questão psicológica, né, que é um dos grandes perigos aí para quem opera na bolsa ou mesmo faz investimentos de longo prazo, que é não conseguir estar com o psicológico em dia, tá? Então a primeira questão, pessoal, o que é o rastreador de tendências? É uma estratégia de análise gráfica da Capitalizo que busca apontar pontos de compra e de venda em ações. Simples, tá? No nosso sistema, para quem é cliente, tem lá 2 anos e pico de resultados, né? E é uma estratégia que eu utilizo para mim há mais de 10 anos. Inclusive, eu vou colocar um outro vídeo aqui que fala um pouquinho mais a respeito dessa questão de análise técnica e um dos rastreadores de tendências que são utilizados, que são as médias móveis, que são os mais simples para se entender em relação a essa questão de buscar tendência, né? E um dos que são mais eficientes ao longo do tempo. Eu vou colocar o link aqui na descrição. E ali tem, e eu vou colocar o link também do nosso programa educacional do Trader Capitalizo, que explica todas as nossas estratégias de operação por análise técnica, tá? Então, primeiro é feito um filtro qualitativo, né, que seriam a escolha das ações que vão fazer parte das operações, tá? Tem um grupo pré-determinado de ativos que é feita uma avaliação semestral, né? Semestralmente a gente pode incluir ou excluir algum ativo, e a intenção é separar aqueles que têm um potencial de valorização de curto e de médio prazo, tá? Buscando tanto ações de boas empresas quanto empresas que estão em recuperação. Tá? O que a gente busca aqui? Fluxo. Então, quanto mais volatilidade tiver, melhor. Por exemplo, Petrobras. Petrobras é um ativo que não a gente não teria, por exemplo, nas nossas recomendações de longo prazo. Mas para recomendações de médio prazo é bom, porque é um ativo que depende de uma commodity, o petróleo, e o petróleo tem muita volatilidade, né? Assim como a gente pode buscar outros ativos que também eu vou comentar daqui um pouquinho a respeito, não necessariamente a gente teria no longo prazo, mas que podem ter fluxo de capital. A gente viu alguns aí nos últimos anos, eu acho que o caso mais emblemático nos últimos 12 meses foi o Banco Inter, né? O Banco Inter deu uma porrada desgraçada para cima. Não necessariamente ele teria fundamento para entrar numa carteira de longo prazo, mas no médio e no curto prazo ele tem fluxo, tá? Tanto que ficou 1 ano e pouco aí subindo, tá? E finalmente o filtro técnico aqui sim é o principal, né? O filtro fundamentalista, ele serve só para separar os ativos, pegar aqueles que têm mais volatilidade, né? E no filtro técnico são utilizados que padrões técnicos, tá? Que vocês depois vão poder ver nos vídeos, que eu vou colocar aqui nos comentários, né? São utilizados médias móveis, padrões de linhas de tendência, canais de alta, canais de baixa, suporte, e justamente essa análise técnica vai determinar tanto o ponto de entrada quanto possíveis reduções, né, que seria vender metade da posição, stops, né, quando a operação não dá certo, e encerramento das recomendações. Então existe o filtro qualitativo, né, e existe o filtro quantitativo, que seria o filtro técnico, né, que seria justamente o que nos aponta o momento de compra e o momento de venda dos ativos. O que é importante, pessoal? Nessa estratégia, a gente opera só na ponta comprada, tá? Só para tentar ganhar com a alta dos ativos. Segundo, eu não gosto muito de falar em média de tempo, média de ganho. Na verdade, eu tenho arrepios quando eu falo isso, porque a média ela distorce muito. Mas como as pessoas perguntam, elas querem ter uma noção mais ou menos quanto é que dura uma operação, mais ou menos quanto é que deu de ganho e deu de perda. Óbvio que o que aconteceu não quer dizer que vai refletir no futuro. Tem uma boa possibilidade, mas é impossível da gente prever. Eu sei que às vezes o pessoal fica meio brabo. Pô, Thiago, mas não tem como dar uma garantia de ganho? Não. Ah, mas não tem como dizer que esses ganhos que estão tendo agora, estão tendo até agora, vão continuar acontecendo. Não tem como garantir nada, né, pessoal? Renda variável, não existe garantia de nada, né? E eu gosto sempre de frisar em relação a isso. A garantia que tem uma estratégia que vem funcionando até agora e que tem uma boas chances de continuar funcionando, por isso que eu vou continuar operando com ela, tá? Então, nessa estratégia, normalmente as operações que não dão certo duram em torno de 2 semanas, que são aquelas que a gente vai sair negativo, que a gente vai perder, e aquelas que normalmente dão certo ou que tem um forte ganho duram até 3 meses. Tem algumas até que duram mais, duram 4 meses, 5 meses e assim por diante. O que seria aqui um stop, né? Um stop médio seria na casa dos 5 a 9%, tá? Que seriam aquelas operações com perda.
e alguns stops maiores, né? Eu vou mostrar ali um, inclusive, que a gente tomou na Bradespar, né? Que é a holding da Vale, depois do acidente lá que a gente tomou 16% de stop, tá? Tem alguns de 10%, 11%, mas os normais, entre aspas, seriam de 5 a 9%. Já as operações de ganho, operações, entre aspas, normais, 20 até 30, 40% de ganho, e vamos dizer aquelas excepcionais, operações com 50% de ganho para cima, tem algumas aí com 70, 80, 90, 100% também, tá? Vai depender basicamente do ativo. Se o pessoal conseguir encontrar uma tendência no ativo e ele ficar subindo, vai ficar comprado. Se a tendência não for confirmada, vai dar stop, né? No máximo são recomendações, são abertas 5 operações, 15 operações, né? Então por que a gente faz isso? Porque o investidor, vamos supor, eu entro em 15 operações, então eu tenho meu capital, esse meu capital é dividido por 15, à medida que vem as operações, eu vou colocando meu capital nelas. Eu entro sempre com o mesmo capital nas operações, eu reviso esse número uma vez por ano, e todo o excedente que é o lucro eu coloco na minha posição de longo prazo. Então vamos supor, eu entro lá com 200 mil reais em cada operação, deu 20% de ganho, eu pego aquele 20% de excedente e coloco na minha carteira de longo prazo, tá? Thiago, mas eu tenho que entrar em 15? Não, a gente coloca um limite para não ficar uma coisa que o investidor também não consiga seguir, né? Eu vou abrir 40 operações, tá? Não quer dizer que vai ser 15 ao mesmo tempo, mas sim que vai ser 15 no máximo. Mas eu posso pegar o meu capital, por exemplo, e dividir por 5. Né? Eu tenho lá 50 mil, 20 mil reais. Eu divido por 5 e entro sempre em 4 operações. Né? À medida que elas forem chegando, vocês podem ir entrando. Tá? Lembrando que a gente recomenda sempre ter uma estratégia casada, não operar sempre a mesma coisa. E por mais especulador que a pessoa seja no curto prazo, a gente recomenda sempre ter uma carteira de longo prazo, para fazer um mix com essas operações de curto prazo e justamente conseguir remunerar esse capital de longo prazo. O preço de entrada máximo é de 1% acima do preço recomendado, então sempre tem uma folga para as pessoas conseguirem entrar, tá? Claro, às vezes a folga dificilmente não dá, tá? Mas às vezes a gente recomenda a compra, passou meia hora, tá com preço abaixo, pode até entrar melhor. Às vezes a gente recomenda a compra e demora um monte para a compra andar, demora uma semana para a compra andar. Então, as pessoas que não entraram têm oportunidade também. Esses dias a gente recomendou, não lembro se foi na Uzi Minas ou no Banco Inter, chegou a estar dando 5% de prejuízo, a gente continuou recomendando a compra. Né? Então, normalmente tem um tempo bem bacana aí para conseguir entrar. Tá? Lembrando que essas recomendações são enviadas pelo painel do trader, né, para quem estiver logado no computador, tá, através do nosso sistema, pelo aplicativo, e a gente encaminha também pelo WhatsApp. Então é super simples, vocês precisam ter 10 minutos por dia para conseguir operacionalizar essas operações aqui. E a taxa de acerto médio que a gente tem tido é em torno de 60%. Tá? Tem alguns períodos que são menos, tem outros períodos que são mais, mas em torno de 60% das operações dão ganho. E aqui, pessoal, vale a pena comentar que 60% dão ganho, ou seja, 40% dão perda. Né? Então vai ter perda pra caramba, e por isso que a gente tem que saber perder também. Imagina, de cada 10 operações na média, 6 dão lucro e 4 dão prejuízo. Tem períodos um pouco melhores, às vezes está 80%, vai depender do mercado de ganho, 20% de perda, e às vezes está ao contrário também, às vezes está até meio a meio, 50% de perda, 50% de ganho, tá? Então, e na verdade a gente coloca essa taxa de acerto não para mostrar que tem mais ganho que perda, mas sim para mostrar que tem perda, né? E aqui, pessoal, algumas vantagens da utilização dessa estratégia. A primeira delas é baixo giro. Tá? Ela não é uma estratégia que a gente vai ficar fazendo operações a todo momento, né? Até porque a gente tem uma restrição no número de ativos. Bateu lá, por exemplo, os 15 ativos, os 15 estão subindo, pode ficar meses e meses sem efetuar nenhuma operação. Da mesma forma, deu venda nos ativos e o mercado ficou 6 meses caindo, a gente fica só esperando o mercado dar uma reagida para entrar de novo, tá? Como eu falei também, né, pessoal, tem que ter 10 minutos por dia e a pessoa já consegue acompanhar e entrar nas operações.
É uma estratégia que permite surfar as tendências de alta, né, através do método objetivo. Simples, é simples. O gráfico vai apontar para a gente o momento de compra e o momento de venda. Eu não preciso ficar adivinhando ou prevendo nada. Ah, se a reforma da Previdência não passar, ok, pessoal, se aumentar a expectativa da reforma da Previdência não passar, ou seja lá qual for o motivo, isso começar a ter um impacto nos preços, vai apontar a venda, a gente sai. A gente espera, simples, tá? Aqui é perda de tempo tentar ficar adivinhando ou prevendo alguma coisa, porque o que importa é o preço. Se o preço continuar subindo, não importa que todos os especialistas do mundo fiquem falando, tá caro, tá caro, tá caro. Se continuar mais caro, a gente continua posicionado. O rastreador permite entrar em papéis que eu não entraria por ter dúvidas de longo prazo, mas que podem ter fluxo de curto e médio prazo. Pessoal, os casos que eu mais ganhei dinheiro com essa estratégia foram nas ações do Eike Batista, né? Que tinha um fluxo gigante no curto prazo e no médio prazo. São papéis, boa parte deles, como OGX de commodity, se tinha uma expectativa muito grande e o fluxo era muito grande. Assim como a gente tem outros ativos também, né? Eu acho que, como eu comentei, tem o Banco Inter, tem outros ativos do setor imobiliário agora que subiram, que poderiam ser utilizados nessa estratégia também, tá? E tem aqueles ativos que não, né? Como eu falei, eu não me sentiria confortável para entrar no longo prazo, mas que no médio prazo eles têm uma tendência boa. Óbvio, né, que quando o pessoal faz esse filtro qualitativo, eles vão buscar boa parte dos ativos que vão entrar nas recomendações, né, buscar posicionar naqueles ativos que têm uma qualidade boa, né? Que é Petrobras, Gerdau, Vale, bancos, enfim, esses ativos, tá? E segurança, né, pessoal? Eu deixo o meu dinheiro menos exposto, né? Porque se o mercado começa a cair, eu caio fora, tá? Então, por isso que eu sempre falo, não comparem com longo prazo, porque não tem nada a ver com longo prazo isso aqui. São estratégias totalmente diferentes, né? E esse é um erro que as pessoas fazem, é comparar. O que dá mais dinheiro? É longo prazo ou curto prazo? Não tem como comparar, porque são coisas diferentes. Vamos supor assim, as operações começam a dar certo, tá? As operações começam a dar certo. Pegar um período aí de 2 anos que mais ou menos é o que aconteceu, tá? Se a gente compara com o Ibovespa, por exemplo. As operações, quando a gente iniciou o ano de 2018, a gente zerou muita coisa do ano de 2017. Deu para ganhar muito dinheiro no início do ano. Depois o mercado começou a ficar um pouco lateralizado. Acho que deu uma operação boa na fibra só. A gente teve a crise dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Depois começou a dar algumas compras ali antes das eleições. Aí algumas delas a gente zerou agora no início do ano. E vamos supor que o mercado despenque agora. Se o mercado despencar, o resultado da estratégia das médias, da estratégia do rastreador, foi muito superior terá sido muito superior ao resultado do Ibovespa. Daí as pessoas vão dizer assim, não, mas no longo prazo não vale a pena, o que vale a pena é fazer essa estratégia. Não, pessoal, não tem como comparar. Porque uma estratégia é uma estratégia de posição, que seria de longo prazo, que eu vou ficar posicionado nos ativos. Essa estratégia não é de posição. Apesar da gente ter poucas operações, ela é uma estratégia de timing. Então eu não posso comparar uma coisa com a outra, né? Até porque, pessoal, quando a gente pega alguns ativos que vão estar na nossa carteira de longo prazo, e é o que eu falo sempre, não é qualquer ativo que vai fazer parte da minha carteira de longo prazo, normalmente são ações de qualidade, né, que tem uma tendência mais para cima do que para baixo, apesar de ter volatilidade. Esse aqui é o caso das lojas Renner. Se a gente pegar aqui no longo prazo, de 2005 para cá, a lojas Renner subiu mais de 5.000%. Será que eu tentando operar, comprando e vendendo aqui, eu vou ganhar mais do que 5.000%? É difícil, né, pessoal? Eu já testei de tudo que é jeito, todo mundo, várias pessoas devem ter feito um monte de teste, é difícil ter ganhado da rentabilidade das lojas Renner. Então, lojas Renner é um pedaço da minha carteira que vai ficar lá para o longo prazo. Mas, em compensação, eu não posso me dar o luxo de deixar de ganhar em outras oportunidades, né? Ou principalmente nesses papéis que eu não ficaria posicionado de longo prazo. E outra, eu não quero expor todo o meu dinheiro no longo prazo. Então eu tenho hoje uns 30%, uns 35% que está na estratégia de médias e tem uns 3%, nem sei se está tanto, na renda fixa,
que é o valor que eu não quero deixar exposto no longo prazo. Porque se o mercado começar a cair e der venda, eu vou continuar posicionado na Lojas Renner, mesmo que ela caia 50%. Agora, pro percentual do meu capital que está no rastreador de tendências, eu não quero que ele caia 50%. Então, se der venda nas Lojas Renner, se a gente tiver comprado na Renner e der venda, eu saio e fico esperando. Em compensação, eu deixo lá minha posição de longo prazo, tá? Então, por isso que não dá, pessoal. Eu acho um erro grave quando as pessoas querem fazer esse tipo de comparação. O que é melhor, day trade ou operar no longo prazo? São estratégias diferentes, mas uma coisa não impede que eu tenha a outra, tá? E aqui, né, pessoal, só alguns exemplos. Como eu falei, no nosso sistema a gente tem todas as operações, o pessoal pode entrar e pegar todos os resultados. Primeiro, né, eu peguei aqui alguns resultados positivos de ações que eu nunca teria no longo prazo, mas que foram boas operações. Ferbasa, aqui deu 110% de ganho, um pouco mais ali de 5, 7 meses. Gafisa também, né, de 2017 para 2018 deu 53% de ganho. Estácio em 2017 também deu 75% de ganho. Essas que eu lembro, para mim, que foi mais emblemático de cabeça, assim, principalmente a Gafisa, né? Gafisa eu nunca teria para longo prazo, mas é um ativo também que respeita tendências, né? Tanto tendências fortes para baixo quanto para cima, e também, né, a repetição de operações no mesmo ativo. Esse é um ativo que tem uma qualidade muito boa, que é a Locamérica, né? Mas que é um ativo que não está na carteira de longo prazo também, que tiveram boas operações. Essa aqui de 2017 até 2018, ou de dezembro até abril, deu 80%. Essa de junho até setembro de 2018 deu mais 20%. Foi recomendada a compra de novo em outubro de 2018 e a venda no dia 7 de março desse ano deu mais 33%. Aí, de novo, vão ter aquelas pessoas que vão comparar. Ah, Thiago, mas a Locamérica mais subiu. Ela subiu pra caramba. Se tu tivesse comprado em 2017 e tivesse com ela até agora, teria dado mais ganho. Claro que teria dado mais ganho. Mas foi o que eu falei, ela não é um ativo que está na minha carteira de longo prazo. Então eu não posso comparar quanto ela deu com o quanto eu ganhei. O que importa aqui é o quanto eu ganhei na operação, tá, pessoal? E aqui, só para a gente ter uma ideia em relação aos resultados desse ano, que não foi um ano, por enquanto não está sendo um ano dos melhores, assim, até porque a gente não conseguiu pegar tendências boas, né? O mercado ele tem subido forte, boa parte dos ativos e caído forte também. Nós tivemos 4 operações com prejuízo por enquanto, 2 inclusive cerradas na semana passada, né? Uma aqui em Lame, que deu uma paulada, que deu quase 11% de prejuízo, e outro Banco do Brasil, que deu quase 6%. Já tínhamos tido uma operação aqui encerrada em fevereiro com quase 10% na Magazine Luiza, e outra essa que eu comentei na Bradespar, né, que deu 16%, que seriam aquelas operações que é o cisne negro, tá? São os piores casos, esses 15%, 16%. Já na parte de ganho, nós tivemos essa da Locamérica, tivemos Tenda 22, IRBR 30, Magazine Luiza 16, SUSB 22, Ambev 12 e assim por diante, tá? Ainda assim está mais positivo do que negativo. Isso aqui daria em torno de uns 70% de operações vencedoras, lembrando que a nossa média é em torno de 60%. Hoje, atualmente, a gente tem 12 operações em aberto, né? Óbvio que se todos os ativos começarem a cair, eles vão começar a ser vendidos também, a gente vende e espera. Por outro lado, se o mercado voltar a tender para cima, né, voltar a subir, a gente já vai estar posicionado neles, tá? Então é uma estratégia que funciona também para antecipar os possíveis movimentos, tanto de baixa para a gente ficar fora, quanto os de alta. E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que foi o que eu comentei do Banco Inter, né? Isso aqui é uma das figuras mais clássicas que existem na análise técnica, que é o que a gente chama de linha de tendência de alta. E é justamente esse tipo de tendência que o nosso setor de análise busca para a recomendação do rastreador de tendência. Vocês podem ver, né, e é o que eu brinco sempre, até uma criança de 5 anos botar isso aqui na frente dela, ela vai entender que toda vez que bate na linha aqui, o preço da ação tende a bater e voltar ao seu movimento de alta. E aqui, quando ela perdeu
a linha, né? Normalmente a gente espera uma confirmação. No primeiro dia, o preço do Banco Inter foi para baixo e no outro dia teve a confirmação, é zerada a operação. O que vai acontecer depois, pessoal? Não se sabe. Pode ser que o Banco Inter despenque, pode ser que o Banco Inter volte a trabalhar acima da linha e seja recomendado novamente. Por isso que eu falei que é boa essa estratégia, porque aqui a gente não precisa ficar adivinhando nada, tá? Como eu falei, pessoal, para quem quiser detalhes mais técnicos em relação a essa questão da análise técnica, eu vou deixar o link aqui do vídeo das médias e também do nosso produto, do nosso programa educacional Trader Capitalizo, né? Essas recomendações aqui são passadas no nosso produto Full Trader, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, a gente está à disposição. Um abraço a todos e até mais.